Olá, bom dia ou boa tarde, boa noite, em verdade, que você estiver assistindo. Alex, que é amigo de vocês, irmão na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando. Eu venho mais uma vez compartilhar com vocês, irmãos, amigos, aqueles que são simpatizantes, aqueles que me acompanham, aqueles que gostam de ouvir sempre uma palavra por mim, que trago uma palavra a vocês. Um abraço a todos os queridos e amados irmãos. Muito obrigado por você que sempre assiste. Muito obrigado por você que sempre acompanha. Se quiser deixar um comentário, pode deixar um comentário aí. Eu vou destacar o seu comentário aqui na tela. Caso você queira, você deixe um comentário. Ou você que vai assistir provavelmente depois, deixa um comentário aí para que demais pessoas possam ouvir o que você tem a dizer. Hoje eu quero trazer com os irmãos algo que para mim foi primordial ter esse entendimento, esse esclarecimento na palavra de Deus, mesmo convivendo e estando há tanto tempo na igreja. Existem coisas que só ao longo do tempo, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é que a gente vai conseguir ter uma completa compreensão do plano de Deus. Tá? E uma das coisas que eu aprendi na minha igreja é exatamente esse texto aí que está na tela, que é o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é um texto que segue imediatamente depois da queda do homem no Jardim do Éden, né? Ele e sua mulher pecaram. Então segue aí, né, o texto, o relato de toda a criação, e aí vem a queda. E depois da queda, o homem se torna um pecador, né, dado e sujeitado ao pecado e irreconciliável através da sua própria justiça, através das suas obras, através do seu próprio buscar de viver. Essa forma, o homem tentar se justificar, ela está lá na carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo revela que o homem ele não encontra a Deus pela sua própria maneira de viver, porque nós vivíamos longe de Deus. Então nós vamos ver isso, e vocês podem acompanhar comigo aí, que está em Efésios, ó. Carta de Paulo a Efésios. Qual é a condição do homem? Paulo aqui vai falar da nova vida com Cristo. Então, ao falar da nova vida com Cristo, Paulo vai relatar e descrever a condição do homem sem Cristo. Diz assim: vocês estavam mortos por causa de suas desobediências e seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Por que ele fala nos quais costumavam viver como o resto do mundo? Como o resto do mundo. Como Paulo está escrevendo para um público, na sua maioria, de judeus, então ele coloca no mesmo patamar tanto judeus como gentios, as pessoas que não eram da linhagem de Israel, que estavam em Éfeso. Então, porque Paulo sempre tem essa dicotomia, ele trata sempre com os dois tipos de pessoas, e mesmo estando dentro da igreja, os judeus no primeiro século, eles costumam ainda viver fazendo uma separação entre judeus e gentios.
Então Paulo sempre vai tratar dessa forma em suas cartas para fazer a conciliação e mostrar que tanto judeus como gentios agora estão debaixo de uma mesma lei, de uma mesma graça, de uma mesma misericórdia. Por quê? Porque eles estavam debaixo da mesma justiça de Deus que precisava ser feita nos dois. Tanto os judeus, os israelitas, como os gentios, um povo sem Deus, estavam caídos em pecados e mortos em seus pecados e delitos, que são os dois desobedientes, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Comandantes aqui, obedecendo ao comandante do poder do ar, no caso, Satanás, né? Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, o comandante aqui é o espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer à verdade. Todos nós vivíamos sendo desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, ou dom, né, no caso da dádiva. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as obras que Ele de antemão planejou para nós. Então aqui Paulo está falando de que todos nós somos caídos e pecadores, né? Vocês que estavam mortos por causa de vossas desobediências e de seus muitos pecados. Tá? Isso aqui na versão NVT. Eu vou mudar a versão aqui. A NAAA, Nova Almeida Atualizada. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então está falando que Paulo está descrevendo que todos são pecadores. Todos são pecadores. Não há quem busca Deus. Não há quem invoca o nome do Senhor. Todos se extraviaram. E, segundo Paulo, todos aqui precisam de vida. Tá? E esse processo de vida, ele começou lá no Jardim do Éden. Tá? Lá no Jardim do Éden. Porque para que possamos ter vida, nós precisamos sermos purificados e lavados de nossos pecados. E como é que isso é feito? De que forma e maneira nós somos perdoados em Cristo Jesus, como Paulo diz em Efésios, e como é que esse dom foi colocado em nós? No livro de Hebreus, eu não vou ler o capítulo inteiro, que é o capítulo 9, depois você lê o capítulo 9 inteiro, onde o livro, a carta, né, destinada aos irmãos hebreus,
vai falar de que maneira há remissão de pecado. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Ou em outra versão, vamos mudar a versão aqui. Nova Almeida, revista atualizada. De fato, está na NVT, de fato, vou mudar a versão aqui. Não está querendo mudar a versão. Muda a versão, abençoado. Está querendo mudar. Isso. NAA. Mudar a versão. Aí, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Tá? Remissão de pecado, ser remido. Tá? Então, segundo na lei, né? Segundo a lei, isso aqui é para haver remissão de pecado. Quando o povo vivia sobre a lei, o povo de Israel fazia sacrifícios de sangue, tá? Para que eles fossem perdoados. Mas o problema lá em Israel é que de ano em ano eles tinham que de novo, né, oferecer sacrifícios de sangue. O sangue dos animais não conseguiam remir eles completamente de todos os seus pecados para a vida eterna, para o perdão eterno que era necessário. Porque para haver uma restauração do reino de Deus que foi destruído em Gênesis 3, precisa haver um derramamento de sangue de alguém que de alguém que é perfeito, de alguém que é puro, de alguém que é completamente limpo alguém que é completamente perfeito em Cristo. E isso só é possível através do derramamento de sangue. Então, como é que Deus preparou isso? Aonde Deus, desde o Gênesis, preparou essa forma? Essa maneira de haver remissão de pecado completamente, ela está lá em Gênesis 3,15. Está aqui, ó. Eu vou ler na versão NVT e depois a gente lê na versão NAA. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Aqui Deus está falando sobre a serpente, sobre Satanás, aquilo que Satanás fez. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente dela, e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, que é o quê? Ou pisará também, né? Ou ele lhe ferirá a cabeça, que é a cabeça de Satanás, e você lhe ferirá o calcanhar. Ferir o calcanhar aqui é a morte de Cristo Jesus, tá? Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ao derramar o seu sangue, que foi o que Satanás fez, ele só feriu o calcanhar de Cristo, então o sangue derramou, o sangue foi derramado, mas ferir o calcanhar ferir o calcanhar não é acabar e aniquilar aquele ser. É apenas uma ferida, uma ferida e uma chaga que pode ser restaurada, que pode ser tratada e curada. Agora,
ele lhe ferirá a cabeça. Ferir a cabeça é destruir, é eliminar o inimigo. Então, isso aqui se chama proto-evangelho. Deus já estava anunciando que dentro dos descendentes de Satanás, que é isso mesmo, farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre você, pessoa, e a mulher, a pessoa, e entre a sua descendência, entre a sua descendência e o descendente dela, entre a sua descendência e o descendente dela, vai haver uma inimizade, né? Entre a sua descendência e o descendente dela, e o descendente da mulher. De dentro da, isso significa que entre a sua descendência, todos os homens nascidos de Adão e Eva são descendência de Satanás. Por isso que Jesus vai confrontar os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, falando: vocês são filhos de Satanás. Eles vão dizer: não, nós somos filhos de Abraão. Jesus: não, vocês são filhos de Satanás, porque vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, que é homicida, e é mentiroso, e é pai da mentira, porque nunca se firmou na verdade. E Jesus vai dizer: vocês não vieram aqui me matar? Vocês só querem satisfazer o desejo do vosso pai, que sempre foi homicida. E foi ele que introduziu a morte ao homem e à mulher. Tá? Então, Deus está dizendo aqui, já desde Gênesis, chama proto-evangelho, da sua descendência, Satanás, Deus vai suscitar um descendente da mulher, que é o descendente da mulher, um descendente só da mulher, sem envolvimento do homem. Por isso que Maria tinha que ser virgem e dar luz ainda virgem, porque ela não teve relação com nenhum homem. Então a descendência é só dela. Não tem nada a ver com Adão, é só dela. Né? É um descendente da mulher, né? E não do homem. Maria não coabitou e não se deitou com José. Apesar que muitos judeus messiânicos aceitam Jesus como Messias, mas não aceita ele como esse, tendo o nascimento, né, virginal, né, aí concebido dessa forma. Eles não aceitam. Ele lhe ferirá a cabeça, quer dizer, vai destruir esse mal, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus já está adiantando, desde a criação do Éden, qual é a forma e a maneira que ele vai aniquilar o mal que agora entrou no reino de Deus. E eles vão ser expulsos e colocados para fora do jardim do Éden. E em vez de o projeto original de Deus, que é expandir o seu jardim, o seu reino, a partir de Adão e Eva, agora Adão e Eva, com a sua vida em pecado, vai produzir uma sociedade cheia de pecado e pecaminosa. A gente vê isso lá no capítulo 4 de Gênesis, a gente vai ver outro dia, como que deu início a essa raça humana pecaminosa, caída, a ponto de Deus rejeitar e de se arrepender de ter criado a raça humana e destruir a raça humana lá em Gênesis capítulo. Começa no capítulo 5 e vai terminar no capítulo 6. Tá? Então, Deus promete que entre a sua descendência, os descendentes de Satanás, que são todos os filhos de Satanás, que vai nascer até a vida de Cristo, toda a raça humana sendo filiada a Satanás por causa de viver em pecados e delitos, como Paulo fala lá em Efésios, né, capítulo 2, ele diz ali, né, olha, e ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados. Tá vendo? É a mesma coisa aqui, ó. Mortos em tuas transgressões e pecados. Quem vive na transgressão e no pecado é filiado a Satanás, é filho de Satanás. Tá? Então, todos agora precisam de quem? Do descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Paulo vai dizer o quê? Nos quais você andava outrora, mas Deus sendo rico em misericórdia, ó, Deus sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, sendo filhos do diabo, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Quer dizer, voltamos ao jardim do Éden. Temos perdão judicial. Somos justificados pela morte de Cristo, em Cristo Jesus, né? Celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros. Então, em Cristo Jesus, agora, nós somos reconciliados de novo com Deus e agora nós podemos voltar ao nosso estado de ter comunhão com Deus, de ter uma vida com Deus de novo, de ser aceito na presença de Deus, porque Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden, foi expulso do reino dos céus de Deus e arrastou toda a raça humana. Mas Deus prometeu aqui em Gênesis 3,15 que o descendente da mulher viria pisar sobre toda essa desgraça que foi introduzida na raça humana através do descendente da mulher. Então é isso que quer dizer esse capítulo de Gênesis 3,15, chama Broto Evangelho, onde Deus anuncia que um descendente da mulher iria pisar sobre a cabeça de Satanás e destruir tudo aquilo que faz com que os homens nasçam sendo filhos de Satanás. Tá? Então, é isso aqui, Gênesis 3,15. Essa palavra para você hoje, se você ainda vive em seus pecados e delitos, que nem Paulo diz em Efésios, né? Efésios aqui, se você vive dessa maneira, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Se você vive na transgressão e no pecado, você ainda é morto. Ele pode dar vida. Jesus nos dá vida. Ele me deu vida. Mesmo quando eu estava morto em meus pecados, Ele me deu vida. Então, se você quiser ter vida, e vida em abundância, em Cristo Jesus, né? O derramar do sangue de Cristo Jesus, como diz em Hebreus 9:22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, Cristo Jesus foi atingido no calcanhar, aqui pela serpente, por Satanás. Satanás usou os saduceus, os fariseus, né? Usou os sacerdotes, os levitas, todos estavam, e os sinédrios, os anciões, para conduzir todos eles, sendo filhos de Satanás, com o sentimento de Satanás, vivendo na filiação de descendência de Satanás, com esses sentimentos, seus corações fizeram o trabalho de Satanás e feriram o calcanhar de Cristo e derramou o sangue. Só que eles não sabiam que ao derramar do sangue, eles estavam cumprindo a palavra de Deus para que, como dizem em Hebreus 9, 22, com o derramamento de sangue de Cristo Jesus, que é um sangue superior a de bodes e ovelhas e novilhas, Ele nos salvou, Ele nos resgatou da ira de Deus. E agora estamos longe da ira de Deus e somos reconciliados para voltarmos ao jardim do Éden, para voltarmos ao céu com Deus de novo, haver uma reconciliação. Porque ao ferido o calcanhar, o sangue de Cristo foi derramado. E agora todo aquele que crê em Cristo e confessa Ele como seu único Salvador é salvo. E podemos ver isso lá no livro de Romanos capítulo 10. Você vê lá em Romanos 10, versículo 9 e 10. Vamos ver aqui, ó. Romanos, está em Hebreus. Está mostrando Hebreus, mas é Romanos, tá? Deixa eu atualizar a página. Deles volta. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração acreditar, ou credes, né, em outra versão, deixa eu mudar a versão
E, ó, meu Deus, pergunta para evitar, aumenta a resistência para evitar. Nara, né? Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê. Crê é fé. Tem que ter fé. Tá? É fé que Deus fez dessa maneira e dessa forma. Crê que Deus fez a salvação no plano que eu acabei de explicar. Aquele é o plano simples e básico que a gente usa no evangelismo para a salvação. Se você crê e você confessar a Cristo, né, será salvo. Porque com o coração se crê ou tem fé para a justiça, porque daí a justiça vai ser imputada a você. Justiça, que é tirado do termo grego, que é justificado. Você vai ser justificado pelo sangue de Cristo, tá? Seu sangue lá em Gênesis 3,15, feriu o carcanhar, a descendência de Satanás, feriu o carcanhar, e ao ferir o carcanhar, o sangue de Jesus foi derramado. E isso, aquilo dali, se eu creio que é dessa forma que Deus me salvou, né, o seu filho morrendo na cruz, eu creio, eu digo a Deus, eu creio, Senhor Deus, e confesso o Senhor como o meu Salvador. E só a boca você confessa a salvação. Por conta a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, tá? Não será rejeitado, tá? Não será rejeitado. Confundido é ser rejeitado. Não, eu não te conheço, né? Porque existe uma palavra que diz, né? Que aquele que vai a Deus sem Cristo será confundido. Eu não te conheço. Tipo, né? Você é qualquer um. Não. Se você confessar a Cristo com a sua boca, tá? Ó, Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, como seu Deus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Tá entendendo? Então é muito simples. Você que ainda vive uma vida em pecado, agora eu vou falar com você aí, né? Você que ainda vive, né, uma vida em delitos, você que ainda está vivendo, né, uma vida em pecado, você que ainda não entendeu completamente a respeito dessa salvação, né, do carcanhar. Então você que ainda não tem plena compreensão, mas você crê, porque você ouviu agora essa palavra, né, a palavra que vai ficar aí uma mensagem para você, né, então você pode ter certeza, Jesus Cristo é o único meio pelo qual as pessoas serão salvas dos seus delitos e pecados cometidos contra Deus. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra forma. O único meio e a única forma é Cristo Jesus. E se você vive ainda em pecado e delito, como Paulo diz, né, lá no livro de Efésios, né, você ainda vive essa vida, como Paulo descreve aqui em Efésios, é só você confessar Cristo, como Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10, e você será salvo. Faça isso hoje. Tire essa maldição da sua vida de viver no pecado. Cristo te dá o dom da vida, que nem Paulo fala no livro, na carta aos Efésios, capítulo 2. Ele te dá o dom da vida, se você crê e confessar Cristo como Deus. Você não precisa mais viver essa vida de lamúria. Você não precisa mais viver essa vida de sofrimento. Esse sofrimento que existe dentro de você. Essa falta de paz na sua casa, na sua família. Você que vive essa vida de idolatria, né? Você que troca Deus por qualquer outra coisa, por qualquer objeto de adoração, o qual não é Deus. Essas coisas não são Deus. Essas coisas até hoje não produziu paz, amor, longanimidade, satisfação, prazer de viver na vida. Não. Essas coisas até hoje só te trouxe desgosto, amargura. Você confiou nessas coisas. Então pare de confiar nisso e confie em Cristo Jesus. Porque eu acabei de demonstrar o plano da salvação para você. Então,
confie em Cristo Jesus, retire todo tipo de objeto, ou no seu pescoço pendurado, algum tipo de cruz, ou nas paredes da sua casa, ou maldição que você carrega. Isso são maldição. Isso não traz bênção para a sua vida. Porque Deus não é nenhum objeto. Deus não é objeto de barro, não é objeto de ferro, de bronze, de ouro ou de prata. Ou uma pessoa terrena aqui na terra, não. Ele é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Você deve confiar nele, entregar a sua vida a ele, e essa salvação descrita nesse plano da salvação redimirá a sua vida. Basta você confessar e crer que Cristo Jesus morreu na cruz por você, no seu lugar. Tá? Porque lá no livro também de João 3,16, olha como Deus demonstra o amor por mim e por você. Deus nos amou. Ele não mandou o Filho Jesus para nos condenar. Porque Deus amou ao mundo. Estou compartilhando aqui, agora estou. Deixa eu ver se estou compartilhando. Agora estou, né? Aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra para sempre, mas tenha a vida eterna, que volte ao estado eterno no jardim do Éden. Você não quer voltar ao paraíso? Você não tem esse desejo e esse sonho de ter uma vida eterna? De se livrar de todas essas mazelas de pecado e delito na sua vida? Você não quer voltar de novo a Deus? Então faça isso confessando a Cristo. Porque porquanto porque Deus inventou, né, ou enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tá errado aqui, tá? Tá errado aqui, tá? É más. É que na tradução do inglês para o português, aí às vezes a tradução fica, na hora de traduzir, não fica traduzido corretamente, tá? Mas aqui é más. As pessoas é más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega à luz, a fim de não ser arguido, né, ou constrangido contra as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Tá vendo? Aquele que crê, aquele que confessa, recebe a luz, tem a luz e não é confundido, né? Porque ele crê no unigênito Filho de Deus, porque Deus te amou, Deus te ama. Deus não está lá como um juiz perverso, mau e que quer te condenar de forma nenhuma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo como Deus te ama? Ele abriu a porta da oportunidade para você. Aproveite essa oportunidade. Mas você tem que crer exclusivamente no Filho de Deus, somente a Ele, e não a qualquer outra coisa, qualquer outra criatura ou imagem que amarra, emperra a sua vida e não te dá paz, alegria e gozo aqui neste mundo. Então, confesse a Cristo, entrega a sua vida a Ele, pega todas essas maldições na sua casa, queime, jogue tudo isso fora, né? E não viva mais para essas coisas vãs, para essas idólatras, porque Jesus tem um plano de colocar em você todas as obras de Deus, não porque você vai fazer por da sua vontade, mas é porque você se torna um filho do reino, e como filho do reino, Deus vai colocar poder na sua vida pelo Espírito Santo, para que você viva verdadeiramente como filho de Deus, vencendo toda a maldade e perversidade disso. Então creia e tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Tá? Então, muito obrigado para você que ficou aí até agora.
Se você gostou dessa minha mensagem, compartilhe, deixe seu joinha, escreva aí embaixo qual é a situação, como você está, e que a gente vai estar orando por você. Deixa seu pedido de oração. Se quiser falar comigo pessoalmente, né, vá no meu privado aí no Facebook ou onde você puder me chamar, tá? A gente falar pelo WhatsApp, tá bom? E aí eu posso dar uma palavra, uma orientação melhor a você, tá bom? A respeito disso. Mas você já está bem orientado aqui o que você deve fazer para que a salvação e a vida eterna chegue na sua vida e te salve e te restaure. Então, muito obrigado você que ficou aí. Se for postado no YouTube, dê o seu joinha, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado. Deus te abençoe. Então eu vou encerrar orando por você e pela sua vida. Senhor, meu Deus, todo aquele que ouviu, todo aquele que creu, todo aquele que crê que esse é o plano da salvação que o Senhor fez para salvar a vida. E aquele que realmente necessita, você mesmo que está com sua vida destruída, você que está passando por depressão, você que está passando por sofrimento, problema com o marido, com o filho em droga, filho longe de Deus, longe dos caminhos de Deus, seu marido vivendo uma vida destruída, todo tipo de desgraça assola a sua família. Creia em Cristo Jesus, confessa a Jesus, entrega a sua vida, a sua família, porque você ainda é um filho de Satanás. E como filho de Satanás, o diabo está destruindo a sua vida. Mas se você confessar Cristo Jesus vai trazer vida e vida com abundância na sua vida, começando por você, te reconciliando. Reconcilia, Senhor, essa pessoa. Muda a vida dessa pessoa agora, essa pessoa ali está passando, você mesmo. Aquele que ouve essa oração, que em nome de Jesus, a bênção do Senhor, a bênção de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a bênção de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue naquela cruz, venha sobre a sua vida e traga libertação na sua vida. Em nome de Jesus, o Espírito Santo coloque coragem, amor, dedicação na vida dessa pessoa para ela confessar Cristo e tirar da sua vida, da sua casa, do seu corpo, do seu pescoço, toda essa maldição que vem trazendo destruição à vida dela. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor e a salvação eterna esteja sobre essa vida. Tudo isso eu tomo pelo nome do único e verdadeiro e Filho de Deus, o qual é poderoso para destruir todas as obras de Satanás. Em nome desse Filho, pelo sangue de Cristo Jesus, a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida daqueles que agora ouvem e creem e confessam Cristo como seu único Salvador. A bênção do Senhor e a salvação seja derramada sobre a sua vida. E se você creu, e se você crê e confessar Cristo, a salvação está aberta a você, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém e crê e confessa Cristo. Deus é maravilhoso.